Olá, irmãos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualmente Falando. Meu nome é Jean e aqui eu procuro estar levando a espiritualidade de uma maneira mais simples e ajudando as pessoas através das consultas de búzios, tarô, baralho cigano, entre outros oráculos. Se você quiser sua consulta particular, todas as informações elas se encontram aí na descrição desse e de outros vídeos. Peço a você também que está chegando agora que se inscreva no canal, ative aí o sininho para você receber todas as notificações. Assim você estará recebendo não só o meu conteúdo, como conteúdos semelhantes aí de quem faz vídeos parecidos. E compartilhe esse vídeo. Bom, respondendo hoje, vamos estar respondendo a pergunta de um inscrito que pediu para eu estar falando, né, como era a Umbanda antigamente, a Umbanda raiz. E é sobre isso que a gente vai estar conversando. Então, vou falar da Umbanda que eu vivi, vou falar mais dessa vivência, né, da Umbanda ali dos anos 90, quando eu tinha meus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, enfim, né? Vamos falar ali dos anos 90 e um pouquinho para trás, né? Coisas que os mais velhos, a galera ali dos anos 80, 70 me passaram. Então vamos lá. A primeira mudança que eu vejo é hoje tudo mudou, né? Os pais de santo têm comportamento diferente e a assistência, que é no caso as pessoas que procuram a Umbanda, também mudaram. Então, o que vamos começar aqui pela assistência. Eu vejo que a assistência daquele tempo tinha mais garra, tinha mais fé, tinha mais disposição. Então, por exemplo, se um terreiro a pessoa ficava sabendo que um terreiro era bom, ela não tinha problema nenhum de atravessar o outro lado da cidade. Lembrando que eu estou falando da cidade de São Paulo, uma cidade que tem trânsito, que naquela época o transporte sempre foi ruim, mas naquela época era pior ainda, não se tinha GPS, poucas pessoas tinham carro e as pessoas não se importavam de atravessar a cidade para buscar uma consulta, para visitar um terreiro ou mesmo ir para uma zona rural. A pessoas daquela época, quando queria algo, elas simplesmente davam um jeito. Haja visto o terreiro da mãe Cacilda, as pessoas faziam excursão, as pessoas saíam de madrugada para ir lá. Já hoje eu vejo uma certa acomodação da assistência. Então, por exemplo, gente que muitas vezes me procura para uma consulta, daí de repente a pessoa diz: "Olha, não tenho dinheiro no momento, não tenho nem sequer para as oferendas, o que eu posso fazer?" Eu falo: "Ó, procura um terreiro próximo à sua casa." "Ah, não tem terreiro próximo aqui em casa." Eu falo: "O terreiro mais próximo fica onde?" Fica 1 hora. A pessoa, daí eu não falo nada, né? Daí que eu fico quieto, né? Ou seja, a pessoa hoje em dia, não são todos, tá? Ainda tem esse pessoal do vamos, eu quero, eu vou conseguir. Mas hoje tem a galera do 1 hora, não, tem que ser aqui do ladinho de casa. Então, antigamente não tinha disso, pessoal. Era pau para toda obra, fazia o que tinha que ser feito. Se era para ir em um ponto de força ficava longe, as pessoas não mediam esforço.
Hoje, infelizmente, eu não vejo isso. Vejo as pessoas elas querendo querendo a comodidade, né? Querendo tudo ali do ladinho de casa, mesmo hoje tendo Uber, mesmo hoje o transporte sendo mais amplo. Não são todos, né? Mas eu vejo que grande maioria é assim e antigamente, pessoal, não tinha disso. É para ir longe, vamos longe. É para ir perto, vamos perto. Segundo ponto também as entidades, aí que veio a principal mudança. As entidades na Umbanda mais raiz, as entidades elas tinham mais liberdade de virem como queriam, elas vinham na sua essência. Por exemplo, era comum caboclo vindo falar tupi e você doutrinava ele para falar português, até tentava. Inclusive tem um ponto antigo que era cantado para isso, né? Mas e se não falasse? Tudo bem. Esses guias que não falavam, eles davam ótima sustentação ao terreiro. Por exemplo, o caboclo da minha primeira mãe de santo, ele vinha à terra falando tupi, fazia lá uma mistura, lá uma oferenda que ela dava para assistência e para gente que era médio, e o caboclo dela vinha simplesmente falando em tupi, né? E ficava lá sentado no meio do terreiro, dando sustentação aos demais caboclos. Daí, quando o caboclo dela vinha falando em português, ela dava consulta. Quando não vinha, não dava. Era simples assim. Daí, quando o caboclo autorizava, ela sentia um momento, ela desincorporava. Daí sim ela dava consulta com uma irradiação. Outra coisa importante é que as entidades, elas também, todas elas, sem exceção, não era vista como essa coisa, sem menosprezar essa coisa fofa que a gente vê hoje, né? Que preto velho ele só que, conforme alguns definem, preto velho ele é bom só para dar conselho, para dar colinho. Não, naquele tempo se tomava também muito cuidado com os pretos velhos. Tanto é que se dizia antigamente, preto velho virado é pior que Exu. E era mesmo, pessoal. Afinal, cabe sempre a gente lembrar, né? Na hierarquia da Umbanda, isso aí acho que é consenso em todas. Primeiro tá aqui, né, o preto velho, tá o caboclo, ambos aqui. Logo abaixo tá o herê. Daí depois que vem as outras linhas. É bom que diga isso. Então, um preto velho, quando virava, a gente tinha que ter cuidado. Ele que era, inclusive, um dos responsáveis pela disciplina do terreiro. Quando o médium saía da linha, fazia alguma coisa errada, o preto velho, ele vinha nesse lado negativo, ele vinha nesse lado punitivo. Eles, na parte assim de mironga, a gente tinha profundo respeito, né? Então não tinha essa coisa de entidade fofinha como a gente vê hoje. Os Exus também se tomava extremo cuidado. E por que se tomava extremo cuidado? Daí mais uma diferença. Hoje o pessoal só falta colocar argola no Exu, criar umas asas e chamar de anjo de guarda. Não, eles vinham alertando, eles vinham pesado. Tanto é que raramente se tinha uma gira aberta de Exu. No primeiro terreiro que eu participei eram giras fechadas, para vocês verem tamanho cuidado, eram giras fechadas
E mesmo assim, os médios eram escolhidos a dedo para participar dessa gira, somente depois de um tempo para poder participar dessa gira. E tinha ainda outro porém, eram poucos, né? Ia de pouco em pouco, não era todo mundo. O terreiro tinha o que, uns 20 médios, participava de 4 em 4, de 5 em 5, porque a energia realmente era pesada, era uma energia densa. Não vou dar detalhes de como era essa gira fechada, mas ali sim dava para ver a essência de Exu, a verdadeira essência deles. Então por isso não adianta, não vou abrir mão. Tem gente que fala, Jean, essa parte aí negativa, é que sabe o que é evolução, né? É evolução, o mundo evolui, eles têm que evoluir, né? O mundo tem que se adaptar à espiritualidade, né? Que fofo, né? Ou seja, a espiritualidade a serviço do mundo, né? Mas haja paciência, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Então ali, Exus, eles viam nas suas, na sua essência. Não vou falar o que ocorria naquela gira, mas só quem participou mais antigo sabe. Enfim, né? Faziam coisas ali, faziam magias, faziam gestos que viam que era algo assim sobrenatural, que uma pessoa desincorporada ela realmente não fazia. Então tinha esse cuidado, sabia puxar o poder total de Exus. Quer dizer que hoje Exu não vem no poder total? Vem, claro que vem. Vem nas outras Umbanda, nessa Umbanda mais light ou nova Umbanda. Eles vêm no poder total? Vem, claro que vem. Não vamos menosprezar nenhuma crença, mas não vejo tantas demonstrações assim. Tinha-se também um certo cuidado com Zé Pilintra, sempre foi visto como uma entidade poderosa, então cabia um certo cuidado. Tanto é que tinha terreiro que não gostavam de receber o seu Zé, né? Que é uma entidade maravilhosa, mas que podia trazer alguns desequilíbrios quando ele achava necessário. Também tinha mais curas naquela época, curas que eram feitas na hora. Conforme eu já contei em outro vídeo, meu joelho ele estava estourado, cheio de pus. O médico falou que tinha que ficar até 15 dias de cama, mas ia na gira, ficava sentado, veio um preto velho, mexeu e passou 2 dias, já estava bom. O médico simplesmente ficou sem entender. Então tinha esse cuidado também. Havia também mais união, né? Um pai de santo, quando não conseguia resolver o problema, tinha a humildade de estar, de repente, indicando um amigo, tá indicando uma outra pessoa que desse a solução. Além disso, as incorporações elas eram mais firmes. E porque eram mais firmes, pessoal, hoje em dia o que acontece? A gente está em uma selva de pedra, né? Muitas antenas, muita informação, muitos celulares. A gente é bombardeado o dia inteiro com informação, e isso impede, de certa forma, a concentração, né? Já que hoje em dia todos nós ficamos com os celulares ali, né? Ou então tem gente que
que não consegue ficar 2 horas no celular, mesmo no trabalho proibindo, tem que ir lá parar, dar uma olhadinha. Então, as incorporações, elas também eram mais sólidas, as incorporações elas eram mais firmes, mas hoje, além da gente, os pontos de força estarem cada vez mais diminutos, né? Porque hoje mata a gente praticamente não tem mais. O ideal é terreiro de chão batido. Confesso a vocês que eu não peguei essa época, mas a gente em terreiro de chão batido tem a energia ali da terra, né? Dava para pegar a energia um pouco de Omolu, um pouco da energia de Onilé. Ficava mais fácil também fazer um descarrego. E hoje, infelizmente, a gente, ao menos 82% da população do Brasil, né? Já que estamos em terra urbana, não tem mais isso. Então ficava mais fácil se concentrar. Antigamente, então, as incorporações eram mais sólidas. A maioria dos pontos também não eram compostos. Pontos compostos funcionam? Sim, claro que funcionam. Afinal, nossas palavras têm poder. Mas era comum antigamente as entidades darem o seu próprio ponto cantado. Tanto é que se vocês lerem alguns livros mais antigos, vocês vão ver que os pontos eram 3, 4 linhas e o ogão, a tabaqueiro, como a pessoa quiser chamar, que lute pra tá anotando o ponto ali ou decorar o ponto ali na hora, né? Que a entidade ela costumava dar o seu ponto cantado, normalmente pontos curtos, coisas que a gente não vê mais, né? Daí era incrível também que às vezes o médium não lembrava o ponto, a entidade voltava e dava o ponto de novo. E como não tinha comunicação, para vocês verem que coisa maravilhosa, o mesmo ponto que uma entidade dava em um terreiro era o mesmo ponto que a entidade dava em outra. Lembrando, pessoal, estou falando de uma época que não tinha internet. Livros eram para poucos e mesmo assim tinha essa conexão, entidade A dá o ponto e em outro terreiro bater o mesmo ponto, coisa que hoje a gente não vê mais. Também era comum uma quantidade maior de Exus, uma quantidade maior de pombagiras, que hoje a gente vê uma limitação. Por quê? A Umbanda antiga, o pessoal não tinha tanta pressa assim do desenvolvimento, ocorria um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais natural. A média era 6, 7 anos, porém teve Pai de Santos formados com 3 anos que executavam um trabalho excelente, era praticamente as entidades que ditavam o ritmo. Tinha aqueles também que aprendiam no peito e na raça, né, através dos estudos. É uma verdade que pouca gente assume, pouca gente quer falar, por isso que eu não sou contra cursos hoje, mas tinha gente que aprendeu sozinho, formou seus terreiros no fundo de casa e a magia ocorria. Tinha magia ali, você sentia energia, ou seja, as pessoas elas tinham mais fé, né? Então só coisas da Umbanda mais antiga. A Umbanda ela já tinha seus livros, já tinha gente ensinando Umbanda, né? O Max Silva, o Lourenço Braga, quem mais? O Léo de Souza, Enia Molina, Bittencourt, o Molubá, entre
entre tantos outros, já ensinava Umbanda, já ensinava ritos, já ensinavam dogmas, mas as orientações, maioria das vezes, vinha da entidade, a entidade que muitas vezes ensinava, falava, faz isso, isso e isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e a própria entidade dava as ervas, dava aquilo que tem que ser feito. Hoje em dia isso é um pouco complicado de se fazer devido ao nosso ambiente, né? Essa falta de conexão. A gente está nos grandes centros, então hoje mais do que naquela época já cabia sim estudar. Hoje então, pessoal, mais ainda, para a gente estar conhecendo ervas, que esse tipo de incorporação hoje em dia pode ocorrer, pode, né? Mas tá cada dia mais difícil, mais raro pelo ambiente. Então tinha também essa conexão maior, tinha essa questão aí do respeito que já foi dita, né? Então, pessoal, acho que é isso, né? Deu pra gente ter um panorama geral aí sobre como era a Umbanda de antigamente. Daí, quem sabe a gente pode fazer um vídeo parte 2, falar do terreiro, falar algumas coisas que eram usadas e que hoje não se usa mais. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até nosso próximo vídeo e tchau, tchau.